Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão assistir a mais um vídeo aí no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e parei para assistir um aí que era um debate entre esses que está tendo agora aí, né, na rede social, né, entre um biólogo famoso, não sei o nome dele, e um grupo de veganos. Desde já eu quero dizer que tenho respeito pelos ideais veganos e vegetarianos. Mas eu vou expor minha opinião porque eu achei que o cara estava sozinho contra um grupo de pessoas que defendem o mesmo ideal. E eles estavam falando sobre animais invasores. Houve um momento que o lado vegano alegou dizendo que o seu próprio semelhante, né, o ser humano, é um animal invasor. Mas eu não vejo o ser humano como animal invasor, porque nós começamos as nossas vidas na floresta. Tempo dos homens da caverna, tempo das aldeias, se vivia na floresta. Com o desenvolvimento da civilização, a natureza passou a pagar sim um preço alto, alto até demais, para se desenvolver tudo que tem hoje, construir as cidades, o tipo de vida que tem hoje. O nosso tipo de vida é que é caro e desgastante, porque nós somos consumidores. Em qualquer parte do mundo nós temos que consumir, nem que seja um pouquinho de coisa para viver. E o mínimo de coisa que consumimos é tirado da natureza. E um rapaz lá, ele disse que havia métodos e técnicas para se controlar animais invasores sem precisar matar. É. Aí ele disse que o ser humano era invasor e o que o biólogo achava se tinha que matar um ser humano matar o outro. Ele disse, comparando ali, né? Um camarada disse que não, que existe lei até que um ser humano não pode matar o outro, realmente é isso. E alegou dizendo que as técnicas lá não dão certo para todo tipo de animal. Porém, animais invasores, que eu quero dizer a vocês aqui, o cara estava sozinho nessa batalha dele lá, então decidi fazer esse vídeo. O javali é um animal invasor, veio da África para ser criado comercialmente, não deu certo, não deu um resultado muito bom. Por se soltando ele, ele foi vivendo. Tanto é que a legislação brasileira e alguns estados permite o abate de javali, porque não há aqui predador à altura dele. A onça não dá conta. Quem cuidava dele era o leão. E ele aumenta muito. De um outro tipo de floresta, de outro tipo de vida que se adaptou muito bem aqui no Brasil. Nós temos o caramujo aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, creio que outros estados, que ele foi trazido, daqui foi trazido para o litoral norte para ser criado aí, para ser vendido nos restaurantes, né? Mas ninguém quis comer lesma e ele escapou por aí e tornou uma praga também. Por que uma praga? Porque ele não é daqui. E assim eles estavam fazendo esse debate. Os caras dizendo que não come carne, que não sei o que tem. Ele estava lá comendo seu hambúrguer, o cara dizendo que ele não tinha respeito. Mas tudo bem, eu quero dizer que não estou defendendo o biólogo, apenas expondo a minha opinião. Acontece, pessoal, todo mundo que estava ali, todo mundo que abraça de repente uma ideia, ele tem que olhar lá no passado, na história da humanidade. Nós que somos cristãos, acreditamos na palavra de Deus. Na palavra de Deus está escrito que nós somos semelhante, filhos e semelhante ao Criador. Está escrito também que Ele nos deu o mundo para a gente viver nele
e os animais, inclusive para servir de alimento, os animais e as plantas. Aí hoje não se prega mais, hoje não se fala mais muito por completo da palavra de Deus. E aí fica toda essa briga. Quando se chama o ser humano de invasor, nós estamos dizendo que o fazendeiro, a pessoa que criou na roça, a pessoa que mora na roça, a pessoa que produz o alimento lá, ele está destruindo. Peraí, mas ele não está destruindo, ele está trabalhando, ele está produzindo para alimentar quem vive nas cidades. Porém, já há leis para educar com multas, com até prisões, se ele desrespeitar a natureza. Mas ele tem que produzir dentro do contexto da legislação. Então ele não é invasor. Invasores, se a gente tivesse descido de disco voador, se nós fôssemos ETs, mas não, nós somos habitantes do mundo. Nós estamos no topo da criação. Nós somos o animal dominante. Nós estamos no topo da cadeia alimentar. Esse é o problema. Só que a gente tem que ter respeito, tem que cuidar da natureza, dos animais, para que não faltem para as futuras gerações. E daí a pessoa está seguindo alguns ideais e diz que o homem está invadindo. Ah, está invadindo, está fazendo um condomínio ali, mas depois que está pronto vai morar. A camisa que usa, o terno, o sapato, se não é de couro, é sintético, foi tirado da natureza, tudo é tirado da natureza. Um anel de ouro, uma aliança, é tirado da natureza. O material para fazer um óculos, os remédios são tirados da natureza. O combustível é tirado da natureza. Quanta destruição não há para se tirar o petróleo? Se gasta muita água para refinar aí um barril de petróleo, para você andar de carro, para mim andar de carro, para você ter plástico no dia a dia, que é derivado do petróleo. Então, é uma situação bem complicada. Tudo que você usar no seu corpo, numa cirurgia, no tratamento de dente, numa roupa, ele saiu da natureza. Por isso se diz cadeia alimentar. É um eliminando o outro. Acontece que o ser humano é a parte inteligente e ele tem que criar um limite e uma proteção. Mas às vezes eu me canso de ouvir isso, de que o homem está invadindo. Se você mora numa fazenda, lida com gado e é próximo às grandes florestas, uma onça vai lá e te pega. Nada contra as onças, que elas não têm inteligência também, né? Aí aparece um monte de especialista dizendo que o cara estava invadindo o espaço dela. Se você vai trabalhar lá para plantar um milho, um feijão, uma cascavel te pica, ah, você estava invadindo o espaço dela. Então, vou encerrar esse vídeo dizendo que a espécie humana, ela está no topo da cadeia alimentar. Ela não é invasora. Ela precisa sim ter cuidado com a natureza, porque se já custou muito da natureza, a construção das cidades, das rodovias, dos aeroportos, dos apartamentos, que tudo saiu da terra e tudo sai. A pessoa mora numa casa de alvenaria, num apartamento de alvenaria, e esquece que a areia aqui vem do nosso Rio Paraíba, né? Nosso velho Rio Paraíba. E não se inventou outra coisa para substituir a areia. Esquece também que alguns medicamentos essenciais para a nossa vida, alguns, não todos, né? Mas eu posso citar alguns,
como a vitamina B12, conhecida como cobalina, e a K2, que são excelente e essencial para o sistema nervoso, saem da proteína animal. Houve um tempo que até a insulina vinha dos porcos. Então não tem como a gente viver sem a natureza. Se essas pessoas que falam aí que a gente é invasor, passassem um bom tempo trabalhando na roça, andando na roça, se possível fosse a Amazônia, fosse lá na África, igual a gente vê, que é mais campo aberto, as filmagens mostrando que um animal se alimenta do outro. Aqui mesmo, na nossa região, vê lá um gaviãozão bonito, tucano, é lindo. Mas ele depende de uma outra vida pequenininha para ele poder viver. Ele, as corujas. E eles nos ajudam em uma coisa. Eles controlam as cobras venenosas, os ratos, né? E aí tem gente também que eu observo uma coisa, a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho dó de animais, eu também tenho dó. Mas a pessoa come peixe à vontade, só porque ele fica no fundo da água e ninguém vê ele, né? Só vê a hora que vai comprar, a hora que prepara, esquece que o peixe é um cara vivo, e só por não ser visto não é lembrado. Encerrar o vídeo, desejando a vocês aí tudo de bom. Peço que dê o joinha e siga o canal Histórias e Fatos que a Vida Conta.